Xianguá, Graças ao Senhor. você aceitou Deus Todo-Poderoso há 1 ano. Então deve entender mais da verdade do que nós. Pode nos contar como percebeu que Deus Todo-Poderoso é o retorno do Senhor Jesus? Conte pra gente. Conte-nos. Claro. Depois que nossa igreja começou a ficar desolada, não tive prazer nas reuniões. Continuei orando ao Senhor sobre o que estava acontecendo e por quê. Nos faltava a obra do Espírito Santo e a presença do Senhor. Quando eu estava no fim das minhas esperanças, fui visitar uma amiga. E ela testemunhou a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias e me deu a palavra manifesta em carne. Que são as palavras proferidas por Deus Todo-Poderoso. Quando li essas palavras, descobri que eram a verdade e a voz de Deus. Além de Deus, quem pode expressar a verdade? Ninguém pode expressar a verdade. Exatamente. Deus Todo-Poderoso expressou todas as verdades que podem purificar e salvar a humanidade. Ele revelou os mistérios do seu plano de gestão para salvar o homem, expressando o propósito dos 3 estágios da obra de salvação de Deus e os mistérios de sua encarnação, os bastidores e a essência da Bíblia. Também como Satanás corrompe a humanidade e como ele a salva. O resultado, o destino final de cada pessoa e como deve buscar para ganhar a salvação e entrar no reino de Deus. Todas essas importantes verdades estão nitidamente declaradas. Lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso, entendi muitas verdades que não conseguia compreender na Bíblia. Isso solucionou algumas das minhas noções e imaginações sobre Deus. E também entendi qual caminho de fé eu devo seguir. Eu ganhei força espiritual. Meu espírito não está mais nas trevas. Recuperei a obra do Espírito Santo. Sinto-me muito feliz. Encontrei a fonte da água viva. Graças a Deus. Lembrei-me destas palavras do Senhor Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Amém. As palavras ditas por Deus Todo-Poderoso cumpriram as profecias do Senhor Jesus. Por isso, estou certa de que ele retornou, que ele é o Deus Todo-Poderoso encarnado. Aceitei Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Irmã Dong, irmão Liu, depois que lerem mais as palavras de Deus Todo-Poderoso, vocês também terão a prova de que o Senhor Jesus, a quem tanto esperamos, retornou. Graças ao Senhor. Graças ao Senhor. Então devemos ler mais as palavras de Deus Todo-Poderoso. Sim, é verdade. Que tal assistirmos um vídeo no qual as palavras de Deus são recitadas? Ótimo. Graças a Deus. Estou fazendo a minha obra por todo o universo. E no Oriente, trovões estrondosos soam incessantemente, sacudindo todas as denominações. É a minha voz que trouxe todos os homens para o presente. Farei com que todos os homens sejam conquistados pela minha voz. Caiam nessa corrente e submetam-se diante de mim. Pois há muito tempo recuperei a minha glória de toda a terra e a emanei novamente no Oriente. Quem não deseja ver a minha glória? Quem não espera ansiosamente pelo meu retorno? Quem não tem sede do meu reaparecimento? Quem não tem saudades da minha beleza? Quem não viria para a luz? Quem não veria a riqueza de Canaã? Quem não anseia pelo retorno do Redentor? Quem não adora o grande Todo-Poderoso? Amém. A minha voz se espalhará pela terra. Desejo, diante do meu povo escolhido, falar mais palavras para eles, como os poderosos trovões que abalam montanhas e rios. Eu falo minhas palavras para todo o universo e para toda a humanidade. Portanto, as palavras na minha boca se tornaram o tesouro do homem,
e todos os homens apreciam as minhas palavras. O raio ilumina do Oriente até o Ocidente. Minhas palavras são tais que o homem reluta em abrir mão delas e ao mesmo tempo as considera insondáveis, mas se regozija com elas ainda mais. Como um recém-nascido, todos os homens estão contentes e alegres celebrando a minha vida. Por intermédio da minha voz, trarei todos os homens diante de mim. Amém. Amém. Graças a Deus. Sim. Suas palavras são maravilhosas. Daí em diante, eu entrarei formalmente na raça dos homens para que venham me adorar. Com a glória que eu irradio e com as palavras da minha boca, farei com que todos os homens venham diante de mim. E vejam que o relâmpago ilumina desde o Oriente. E que desci também no Monte das Oliveiras, no Oriente. Eles verão que já há muito tempo estou na terra, não mais como filho dos judeus, mas como o relâmpago do Oriente. Amém. Pois há muito que ressuscitei e saí do meio da humanidade e reapareci com glória entre os homens. Eu sou aquele que foi adorado por incontáveis eras antes de agora. E também sou o bebê abandonado pelos israelitas incontáveis eras antes de agora. Além disso, eu sou o todo-glorioso Deus Todo-Poderoso da era presente. Amém. Amém. Graças a Deus. Que todos cheguem diante do meu trono e vejam meu semblante glorioso, ouçam a minha voz e contemplem as minhas obras. Amém. Essa é a totalidade da minha vontade. É o fim e o clímax do meu plano, assim como o propósito do meu gerenciamento. Que toda nação me adore. Que toda língua me reconheça. Que todo homem tenha fé em mim. Que todos os povos se sujeitem a mim. Amém. Viram? Esta não é a manifestação de Deus? Sim, é. Somente o Espírito de Deus poderia dar testemunho de sua manifestação. Graças a Deus. Somente o Espírito Santo poderia falar e testemunhar a manifestação e obra de Deus. Isso é genuíno. Foi profetizado na Bíblia. Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Amém. Olhem, com esse tipo de declaração e testemunho do Espírito Santo e ouvindo suas palavras, já não vimos a manifestação do Senhor? Já. Vocês estão certos. Deus Todo-Poderoso expressou as verdades que permitem que as pessoas sejam salvas. E suas palavras são a manifestação da luz iluminando a humanidade que está nas trevas. As boas ovelhas das várias denominações na China, sabendo que as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e a sua voz, voltaram-se para Deus Todo-Poderoso. As palavras de Deus Todo-Poderoso expressadas em A Palavra Manifesta em Carne estão na internet há algum tempo. Elas estão disponíveis a todos e dão testemunho para toda a humanidade. Estão na internet. Sim. Ao expandir a Ótimo. propagação do Evangelho do Reino, mesmo sendo brutalmente perseguida e oprimida pelo governo comunista chinês, bem como sofrendo resistência e condenação das forças do anticristo no mundo religioso, a Igreja de Deus Todo-Poderoso não foi impedida por nenhuma das forças de Satanás. Amém. Esta é a autoridade e o poder das palavras de Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. As palavras e obras de Deus Todo-Poderoso cumpriram a profecia do Senhor Jesus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Relâmpago é uma grande luz que se refere às palavras de Deus. Sai do Oriente significa que vem da China. E se mostra até o Ocidente se refere a alcançar o Ocidente. A vinda do Filho do Homem se refere ao Deus encarnado obrando no Oriente, a China. E a obra chegou ao Ocidente. Finalmente a profecia foi cumprida. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu nunca imaginei. Nem Só eu. entendi que as palavras do Senhor estão sendo cumpridas dessa maneira, após esta comunhão. Sim. Eu nunca sonhei que o Senhor Jesus
retornaria com esse tipo de manifestação e obra. Não é de admirar ele dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós ouvimos a voz de Deus e buscamos a verdade. Vemos sua manifestação e sua obra. Sim, graças a Deus. É muito sábio e revelador para as pessoas que o Senhor se manifeste e opere dessa maneira. É de fato Graças a sábio. Deus. O que você disse me fez lembrar dessas palavras do Senhor Jesus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Amém. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém. Sim, as palavras do Senhor são realidade. Nós oramos ao Senhor. Ó Senhor, onde vos manifestarás? E o Senhor enviou pessoas para pregar e dar o testemunho do Evangelho para nós. Graças ao Senhor. Ele nos agraciou. Sim. Deus não nos abandonou. Não, Deus Não. é fiel. Graças a Deus. São as ovelhas de Deus ouvindo sua voz. Isso. Acreditamos na declaração de Deus Todo-Poderoso sobre o retorno do Senhor Jesus. Também acreditamos que Ele é Deus Todo-Poderoso. Sim, finalmente recebemos o retorno do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Excelente. Vamos ouvir uma canção com as palavras de Deus. Vamos.